Olá, boa noite. Vamos a mais um relato do canal Histórias que a Vida Conta. A história de agora é baseada em fatos reais. Há muito tempo eu ouvi falar sobre ela e a fonte dela foi numa emissora de rádio, dessas cartas que as pessoas escreviam antigamente. Então, eu não sei o nome das pessoas nem a cidade que se passou, mas que realmente aconteceu. E aí cada um tira a conclusão que quiser dessa história. Ela não é bem uma história sobrenatural, porque eu creio que Deus não é sobrenatural, né? Ela é uma história que fala de Deus. E a história é até alegre. Havia uma família que morava na roça, e a gente que morou na roça sabe disso. A gente começava a trabalhar muito cedo e ia estudar naquelas escolinhas de roça e voltava, tinha que levar às vezes a comida do pai, né? A gente, vamos dizer assim, o almoço, né? Como se dizia antigamente, o cafezinho da tarde, um bolinho, bolo de fubá, um pouco de água, que geralmente as pessoas estavam na luta, como muitos ainda estão nessas lutas, na graça de Deus, até hoje, né? O que seria da cidade sem o homem do campo, né? E daí você ia, levava aquela comida, e quem tinha irmão geralmente ia em dois. Criança antigamente crescia macho, crescia assim ali no dia a dia. Não que os de hoje não cresçam, gente, é que as realidades eram diferentes, né? Você tinha que andar no mato sozinho, fazer muita coisa sozinho e Deus, né? Aí um certo dia, dois irmãozinhos saíram da escola e foram em casa, almoçaram. A mãe arrumou o almoço e pediu para eles levar para o pai, que estava trabalhando bem no morro, né? Numa grota. Não sei se ele estava ali roçando, plantando alguma coisa, ele estava fazendo uma atividade ali. E eles foram, só que era longe. E um deles estava meio passando mal. E no meio desse caminhada longa, a febre subiu, e ele começou a perder o sentido, né? Quem tem febre forte começa assim, né? A ficar meio fora dele, né? E era uma febre muito forte. E seu irmão nem sabia o que era febre, o perigo que estava acontecendo. Então ele deixou ali o seu irmão no pé de uma árvore, deu um pouco de água e seguiu para levar o almoço e contar para o pai o que estava acontecendo, porque já estava mais próximo do trabalho do que da casinha deles, né? E assim ele fez, foi, deixou o irmão e no meio do caminho ele pediu muita fé que Deus tomasse conta ali do seu irmão, cuidasse dele, né? Que ele estava deixando ele ali. E foi embora. Seguiu. E o irmão estava tão mal com a febre que ele dormiu. De tanta febre, ele dormiu passando mal. No meio daquele sono, ele acordou com um homem de branco que trouxe água, um pano branco, eram duas crianças, né? E colocou na testa, deu água, e daí ficou ali um bom tempo. Eles conversaram e ficou ali cuidando daquela criança. E depois ele foi embora. Aí ele, antes de ir embora, ele perguntou quem era o homem. Ele falou, não, eu vim porque seu irmão me pediu para mim vir cuidar de você enquanto ele foi buscar o seu pai.
mas tá tudo bem, eles estão vindo já, e você melhorou, senta aí e aguarda eles. E foi embora, caminhando pelo mato, seguindo, e de repente sumiu no mato. Não como um fantasma, foi sumindo, andando. O objetivo não era assustar aquele garoto, o objetivo era simplesmente, era Deus que estava ali, entendeu? Aí o garoto ficou bem, sentou na pé da árvore, e o pai e o filho retornou da roçada, do trabalho. Quando chegou, mas você disse que o seu irmão estava mal, estava muito ruim, estava vermelho, estava quente, estava deitado, mas ele está sentado. Eu vou te dar uma coça de vara. E nisso o irmão levantou e falou, não, eu estava ruim, estava bem ruim mesmo, mas apareceu um homem aqui, ele veio caminhando, um homem de branco, e me disse que você tinha pedido para ele, no caso, cuidar de mim. Disse o garoto, né? O pai falou, você deve estar doido da cabeça, né? Alguma coisa está errada. Vamos embora. Foi embora, voltou para a roçada, fez mais umas coisinhas lá e naquele vai e vem tudo, ele foi até embora para casa. Contou para a esposa e esse garoto cresceu e não confirmou para os pais o pedido dele. E que foi atendido, né? Um milagre que foi atendido, pedido de uma criança, né? Quando ele narrou esse fato, o seu irmão já havia falecido, eles já eram adultos, bem adultos, e decidiu contar isso para que todos que ouvissem soubessem, né? O que é a fé, né? Então, meus amigos, o objetivo dos vídeos hoje é explorar um pouco a fé, né? Às vezes a gente conta um caos ali, outro aqui, que também todos que eu conto afirmam que me contaram afirmam que são reais, mas não há nada mais real no mundo do que Deus, né? Tudo o que queremos, tudo que estamos precisando, devemos pedir a nosso bom Deus. Que Deus nos ouve sim. É claro que tudo aqui embaixo é uma passagem, é o tempo, né? Contra o tempo não podemos nada, né? Mas nós um dia vamos voltar para casa de nosso Pai, mas a fé tem que estar dentro do coração. A verdadeira igreja, a verdadeira fé, o verdadeiro templo está no coração. E estava no coração desse homem quando ele foi criança para pedir a Deus. E foi ouvido ali, no meio do mato. E quantas gente não passam por isso, né? E nem ligam para estar contando, porque receberam ali, né? A gente mesmo, quantas coisas boas não recebe no dia a dia. É que muitas vezes insistimos em ficarmos só na coisa triste. Temos que evoluir para a coisa que nos traga mais alegria, mais felicidade, e temos que buscar a presença de Deus Pai no nosso dia a dia. Obrigado a todos que assistirem o vídeo, dê um joinha, compartilhe. E essa é a moral da história, né? Engrandecermos na fé, olharmos a vida de cima para baixo, debaixo dos olhos do Criador, e pedir do fundo do coração o que queremos. A Deus. Obrigado a todos, boa noite, bom descanso.